Ela chorava sozinha no banco da igreja, ainda vestida de noiva, o coração em pedaços. Todos a haviam deixado, o noivo, os convidados, até a esperança. Então, um homem elegante se aproximou em silêncio, colocou a mão sobre o banco e disse com voz calma: "Deus me mandou falar com você." Naquele instante algo mudou, e o destino dela nunca mais seria o mesmo. O sino da igreja São Bento ecoava pela Praça São Bento, no centro de São Paulo, anunciando que eram exatamente 3 horas da tarde. Isabela Santos ajustou o véu pela 10ª vez e respirou fundo, sentindo o aroma de rosas brancas que decoravam o altar. Seu vestido de renda, que havia sido da avó, estava perfeito. Cada detalhe bordado à mão contava uma história de amor que ela esperava continuar. "Está tudo bem, filha?" perguntou seu pai, João Santos, um homem simples de 58 anos que trabalhava como porteiro de um prédio na Vila Madalena. Suas mãos calejadas seguravam as dela com ternura, e ela podia ver lágrimas de orgulho em seus olhos castanhos. "Estou nervosa, pai. Mas é normal, né?" Isabela sorriu, mas uma inquietação estranha pesava em seu peito. Havia tentado ligar para Ricardo 3 vezes naquela manhã, mas ele não atendeu. Nervos de noiva, pensou. A igreja estava decorada exatamente como ela havia sonhado desde pequena. Lírios brancos nas laterais, um tapete vermelho que se estendia até o altar e as velas que criavam uma atmosfera mágica. Os convidados, cerca de 80 pessoas entre familiares e amigos, conversavam em sussurros, criando um burburinho acolhedor. Isabela olhou para o lado da noiva e viu sua mãe, Carmen, enxugando os olhos com um lenço de papel. Ao lado dela, suas 3 irmãs mais novas ajeitavam os buquês de damas de honra. Do outro lado, deveria estar a família do noivo, mas apenas meia dúzia de pessoas ocupava os bancos. "Onde está a Juliana?" perguntou Isabela, procurando sua melhor amiga com os olhos. Juliana deveria estar ali como madrinha, mas seu lugar permanecia vazio. "Ela disse que chegaria a qualquer momento", respondeu Marina, sua irmã mais velha, mas havia algo estranho em sua voz. O padre Miguel se aproximou, um sorriso caloroso iluminando seu rosto envelhecido. "Está pronta, minha filha? O Ricardo já deve estar no altar." Isabela assentiu, mas quando olhou em direção ao altar, não viu Ricardo. O padre seguiu seu olhar e franziu a testa. "Vou verificar na sacristia. Talvez ele esteja fazendo os últimos preparativos." Os minutos se arrastavam como horas. O murmúrio dos convidados começou a soar diferente. Havia sussurros preocupados, olhares furtivos. Isabela sentia o estômago se contraindo em nós cada vez mais apertados. "Isabela," a voz de Marina estava carregada de hesitação. "Preciso te contar uma coisa." "O que foi?" Isabela se virou, e pela expressão no rosto da irmã, soube que algo estava terrivelmente errado. "A Juliana me ligou há 1 hora. Ela disse que não pode vir porque..." Marina engoliu em seco. "Porque fugiu com o Ricardo." O mundo de Isabela desabou. As palavras ecoaram em sua mente como um eco distorcido. O vestido que antes era leve como uma nuvem, agora pesava como chumbo. As rosas perfumadas pareciam sufocá-la. "Isso não pode ser verdade", sussurrou, mas no fundo do coração sabia que era. As ligações não atendidas, a ausência de Juliana, os olhares estranhos dos poucos familiares de Ricardo que estavam presentes. O padre Miguel retornou, o rosto sombrio, confirmando seus piores temores. "Isabela, minha filha, lamento muito, mas... ele não vai vir, né?" Ela mal conseguia falar, a voz saindo como um fio. "Deixaram esta carta para você." Com mãos trêmulas, Isabela abriu o envelope. As palavras de Ricardo dançavam diante de seus olhos embaçados pelas lágrimas. "Isa, me perdoe. Descobri que amo a Juliana. Não posso continuar essa farsa. Você merece alguém que te ame de verdade." O papel caiu de suas mãos como uma folha seca. Em segundos, 80 pessoas descobriram a verdade. O sussurro cresceu até se tornar um murmúrio de compaixão e constrangimento. Isabela sentia todos os olhares sobre ela, cada expressão de pena como uma punhalada. "Minha filha..." João tentou consolá-la, mas ela se afastou. "Eu preciso ficar sozinha", murmurou, e antes que alguém pudesse impedi-la, correu em direção ao altar vazio, o véu tremulando atrás dela como as asas de um anjo ferido.
Isabela se deixou cair no primeiro banco da igreja, as mãos cobrindo o rosto, enquanto as lágrimas caíam sem controle. O silêncio que se seguiu ao tumulto da descoberta era ensurdecedor. Podia ouvir passos se afastando, vozes baixas de pessoas que não sabiam se deviam ir embora ou oferecer consolo. Todo mundo pode ir para casa, anunciou João com a voz embargada. Não haverá casamento hoje. Um por um, os convidados começaram a sair, murmurando palavras de apoio que Isabela mal ouvia. Sua mãe tentou se aproximar, mas ela fez um gesto pedindo para ficar sozinha. Precisava processar a dor, entender como sua vida havia desmoronado em questão de minutos. 2 horas se passaram. A igreja estava praticamente vazia agora. Apenas Isabela permanecia sentada no banco da frente, ainda vestida de noiva, o buquê de rosas descartado ao seu lado. As velas ainda queimavam, criando sombras dançantes nas paredes de pedra. O som de passos ecoou pelo corredor central. Isabela não levantou a cabeça, assumindo que era sua família voltando para levá-la para casa. Mas os passos pararam bem ao lado dela, e uma voz masculina, grave e gentil, quebrou o silêncio. Com licença. Isabela ergueu os olhos e viu um homem que não reconhecia, alto de ombros largos, vestindo um terno escuro impecavelmente cortado. Seus cabelos castanhos estavam perfeitamente penteados, e havia algo em seus olhos azuis que transmitia uma serenidade inesperada. Ele deveria ter por volta de 35 anos e possuía o tipo de presença que comandava a atenção naturalmente. Desculpe, eu não... Ela começou confusa. Meu nome é Gabriel Almeida, ele disse, colocando a mão sobre o encosto do banco. Eu não estava no seu casamento. Na verdade, vim aqui procurando um momento de paz e encontrei você. Isabela o olhou com mais atenção. Havia algo genuíno em sua expressão, uma compaixão que não parecia forçada. E por que está falando comigo? Gabriel hesitou por um momento, como se estivesse avaliando suas próprias palavras. Pode parecer estranho, mas quando a vi aqui, sozinha, vestida de noiva e chorando, senti que Deus me mandou falar com você. Normalmente, Isabela riria de uma frase como essa, mas havia algo na maneira como ele falou, uma sinceridade que a tocou. Deus, ela repetiu, a voz rouca de tanto chorar. Eu sei como soa, Gabriel disse, um meio sorriso aparecendo em seus lábios. Mas às vezes acredito que algumas pessoas cruzam nosso caminho no momento exato em que precisamos, e você parece precisar de alguém agora. Isabela secou as lágrimas com as costas da mão. Você não sabe nem o que aconteceu. Não preciso saber os detalhes para ver que está sofrendo. Gabriel se sentou no banco ao lado, mantendo uma distância respeitosa. Quer conversar sobre isso? Por alguma razão que não conseguia explicar, Isabela se sentiu compelida a falar. Talvez fosse porque ele era um completo estranho e não haveria julgamentos. Talvez fosse porque estava desesperada por qualquer forma de consolo. Meu noivo me deixou no altar, disse simplesmente. Fugiu com minha melhor amiga. Gabriel fechou os olhos por um momento, como se absorvesse a dor dela. Sinto muito. Isso deve estar sendo devastador. Eu estava aqui há 2 horas organizando os últimos detalhes. Estava nervosa, mas feliz. Pensando em como seria nossa vida juntos, quantos filhos teríamos, onde moraríamos. Sua voz falhou novamente. E agora estou aqui sozinha, parecendo uma idiota. Você não parece uma idiota, Gabriel disse firmemente. Parece uma mulher que foi traída por pessoas que não mereciam seu amor. Isabela o olhou surpresa. Havia força em suas palavras, como se ele realmente acreditasse no que estava dizendo. Por que está sendo gentil comigo? Você nem me conhece. Gabriel ficou em silêncio por um momento, olhando para as velas do altar. Porque já estive onde você está. Não exatamente, mas sei como é sentir que sua vida desmoronou em um instante. E sei como é precioso quando alguém aparece e te lembra que você não está completamente sozinha no mundo. Isabela estudou seu perfil. Havia algo em sua expressão que sugeria que ele estava falando por experiência própria, não apenas oferecendo palavras vazias de consolo. O que aconteceu com você? Perguntou ela. Gabriel se virou para encará-la, e Isabela viu uma vulnerabilidade em seus olhos que contrastava com sua aparência confiante. Perdi alguém que amava, não da mesma forma que você, mas a dor tem o mesmo gosto.
Eles ficaram em silêncio por alguns momentos, dois estranhos unidos pela dor e pela estranha sincronia que os havia reunido naquela igreja vazia. Como você sabe que vai ficar bem? Isabela perguntou finalmente. Não sei, Gabriel respondeu honestamente. Mas sei que você é mais forte do que imagina, e sei que esta não é sua história final. Você deve estar com fome, disse Gabriel, após alguns minutos de silêncio contemplativo. Quando foi a última vez que comeu alguma coisa? Isabela pensou por um momento e percebeu que não conseguia se lembrar. Entre os nervos da manhã e o choque da tarde, a comida havia sido a última coisa em sua mente. Não sei. Ontem à noite, talvez? Gabriel se levantou e estendeu a mão para ela. Venha, vamos sair daqui. Eu não posso sair assim. Isabela olhou para seu vestido de noiva. Todo mundo vai olhar para mim como se eu fosse um fantasma. Então vamos resolver isso. Gabriel tirou o paletó do terno e ofereceu a ela. Use isso por cima. Vai cobrir a maior parte do vestido. Isabela hesitou. Aceitar a ajuda de um completo estranho ia contra tudo que seus pais haviam lhe ensinado sobre cuidado com desconhecidos. Mas havia algo em Gabriel que a tranquilizava, uma presença serena que a fazia sentir-se segura. Por que está fazendo isso? Perguntou ela enquanto vestia o paletó, que cheirava a um perfume masculino discreto e caro. Porque às vezes fazemos coisas certas simplesmente porque são certas, Gabriel respondeu. E deixar uma pessoa sofrer sozinha quando podemos ajudar não é certo. Eles saíram da igreja juntos, Isabela ainda carregando o buquê sem perceber. O sol de fim de tarde de São Paulo estava mais suave agora, e o movimento na Praça São Bento havia diminuído. Gabriel a guiou até um pequeno café na rua direita, um lugar discreto que ela nunca havia notado antes. 2 mesas no fundo, por favor, Gabriel pediu ao garçom, que os levou para um canto mais reservado. Isabela se sentou, ainda se sentindo irreal, como se estivesse vivendo a vida de outra pessoa. O paletó de Gabriel era grande demais para ela, mas proporcionava uma sensação estranha de proteção. O que você faz da vida? Perguntou ela, tentando desviar o foco de sua própria tragédia. Tenho algumas empresas, Gabriel respondeu vagamente. Importação, exportação, alguns investimentos, nada muito interessante. Isabela notou que ele minimizava sua situação, mas o corte impecável de suas roupas e o relógio que vislumbrou em seu pulso sugeriam muito mais do que algumas empresas. E você? Gabriel perguntou. Trabalha com o quê? Sou professora, Isabela disse, e pela primeira vez em horas um pequeno sorriso apareceu em seus lábios. Ensino português e literatura para adolescentes numa escola estadual na Zona Norte. Deve ser desafiador. É, mas eu amo. Ver um aluno que odiava ler descobrir um livro que o emociona não tem preço. Ela parou, percebendo que por alguns segundos havia esquecido completamente sua dor. Desculpe, você provavelmente não quer ouvir sobre minha vida profissional depois do que aconteceu. Na verdade, quero sim. Gabriel se inclinou ligeiramente para a frente. Conte-me sobre seus alunos. Como é dar aulas em São Paulo? E então, de forma inesperada, Isabela se viu falando. Contou sobre Maria, a aluna de 16 anos que havia descoberto Clarice Lispector, e agora escrevia contos. Sobre João Pedro, que tinha dislexia, mas se apaixonara por Machado de Assis, quando ela começou a ler para ele em voz alta. Sobre os desafios de ensinar literatura clássica para jovens que viviam realidades tão duras. Gabriel ouvia com atenção genuína, fazendo perguntas inteligentes, rindo nos momentos certos. Quando o garçom veio anotar o pedido, Isabela percebeu que havia falado por quase 1 hora sem parar. Desculpe, disse ela corando. Falei demais. Não falou. É bonito ver como você ama o que faz. Gabriel sorriu. É raro encontrar alguém que tenha tanta paixão pelo trabalho. Eles pediram sanduíches simples e café. Isabela percebeu que estava realmente com fome e comeu com mais apetite do que esperava. A conversa fluía naturalmente, como se se conhecessem há anos. Posso fazer uma pergunta pessoal? Isabela disse quando terminaram de comer. Claro. Você disse que perdeu alguém que amava. Quer falar sobre isso? Gabriel ficou quieto por um longo momento, girando a xícara de café entre as mãos. Minha esposa morreu há 3 anos. Câncer. Isabela sentiu o estômago se apertar. Gabriel, eu sinto muito. Não devia ter perguntado. Não, tudo bem.
Ele levantou os olhos para encontrar os dela. Na verdade, é a primeira vez em muito tempo que consigo falar sobre ela sem sentir que vou desabar. Como ela se chamava? Amanda. Havia ternura na maneira como ele pronunciou o nome. Éramos casados há 5 anos quando ela foi diagnosticada. Lutamos contra a doença por 2 anos, mas ele não terminou a frase. Isabela estendeu a mão sobre a mesa e tocou levemente a dele. Ela tinha sorte de ter alguém que a amava tanto. Às vezes me pergunto se fiz o suficiente, se poderia ter... Gabriel. Isabela interrompeu gentilmente. Você não pode se culpar por coisas que estavam fora do seu controle. Tenho certeza de que você fez tudo o que podia. Ele sorriu tristemente. É engraçado como é mais fácil oferecer sabedoria do que seguir nossos próprios conselhos. É verdade. Isabela percebeu a ironia. Aqui estou eu, aconselhando alguém sobre não se culpar, quando passei as últimas horas me perguntando o que fiz de errado para Ricardo me deixar. E o que você fez de errado? Isabela pensou honestamente. Nada. Eu o amei, fui fiel, tentei ser a melhor companheira que podia. O problema não foi comigo. Então por que está se culpando? A pergunta atingiu Isabela como um raio de clareza. Porque é mais fácil pensar que tenho controle sobre as coisas do que aceitar que às vezes as pessoas simplesmente nos decepcionam. Gabriel assentiu. Exatamente. O céu de São Paulo começou a escurecer enquanto eles conversavam. As luzes da cidade começando a se acender uma por uma. Isabela olhou pela janela do café e viu o movimento noturno da região central ganhando vida. Já está anoitecendo, observou ela. Minha família deve estar preocupada. Quer que eu a leve para casa? Gabriel ofereceu. Isabela hesitou. A ideia de voltar para casa, de enfrentar os olhares de pena da família, de ver o vestido de noiva pendurado no quarto, tudo isso a fazia sentir um peso no peito. Na verdade, disse ela lentamente, não sei se estou pronta para voltar ainda. É estranho dizer isso, mas estas últimas horas com você foram as primeiras em que me senti normal desde que tudo aconteceu. Gabriel estudou sua expressão. Quer caminhar um pouco? Podemos ir até o viaduto do chá ver as luzes da cidade. Vestida assim? Isabela gesticulou para seu vestido de noiva, ainda parcialmente visível sob o paletó dele. Ninguém vai reparar na escuridão. E se repararem, que importa? Você tem o direito de estar onde quiser. Eles pagaram a conta. Gabriel insistiu em pagar apesar dos protestos de Isabela, e saíram para as ruas do centro. A caminhada até o viaduto do chá levou cerca de 15 minutos, durante os quais Gabriel contou histórias sobre a região, revelando um conhecimento surpreendente sobre a história de São Paulo. Como sabe tanto sobre a cidade? Perguntou Isabela. Nasci aqui, mas passei muitos anos fora. Quando voltei, depois que Amanda morreu, comecei a redescobrir São Paulo. É como se estivesse vendo tudo com olhos novos. Chegaram ao viaduto e se apoiaram na grade, observando o movimento da cidade abaixo. As luzes dos carros criavam rios de luz vermelha e branca, e os prédios ao redor brilhavam como joias contra o céu escuro. É bonito, disse Isabela. Nunca havia parado para realmente olhar. Às vezes leva um choque para nos fazer perceber a beleza que estava sempre ali, Gabriel comentou. Mas quando Isabela olhou para ele, percebeu que ele estava olhando para ela, não para a cidade. Um silêncio confortável se instalou entre eles. Isabela se deu conta de que, pela primeira vez em anos, se sentia completamente à vontade na presença de um homem. Não havia pressão, não havia expectativas, apenas uma conexão humana genuína. Gabriel, disse ela finalmente, obrigada. Pelo quê? Por aparecer quando eu mais precisava, por me tirar daquela igreja, por me lembrar de que ainda sou uma pessoa além da noiva abandonada. Gabriel se virou para encará-la completamente. Isabela, você não precisa me agradecer por nada. Se alguém deve agradecer aqui, sou eu. Você, por quê? Porque há 3 anos venho apenas existindo. Trabalho, volto para casa, durmo. Repito, hoje foi a primeira vez que me senti vivo novamente. Isabela sentiu o coração acelerar. Havia algo na maneira como ele a olhava que a fazia sentir-se especial, vista de verdade. Posso te fazer uma pergunta? Ela disse. Claro. Você realmente acredita que Deus te mandou falar comigo? Gabriel sorriu, um sorriso que alcançou seus olhos pela primeira vez. Honestamente, não sei. Não sou particularmente religioso,
mas acredito em momentos. Acredito que às vezes o universo conspira para colocar as pessoas certas no lugar certo, na hora certa. E você acha que este é um desses momentos? Acho que só vamos saber com o tempo. O telefone de Isabela tocou, interrompendo o momento. Era sua irmã Marina. Isa, onde você está? Estamos preocupados. Estou bem, Mari. Estou conversando com um amigo. Um amigo? Que amigo? Isabela olhou para Gabriel, que gesticulou indicando que ela deveria ir para casa. Eu vou para casa agora, tá bom? Não se preocupem. Depois que desligou, Gabriel disse: ela tem razão. Você deveria ir para casa. Sua família precisa saber que está bem. Eu sei. Isabela hesitou. Gabriel, vou te ver de novo? A pergunta saiu mais vulnerável do que ela pretendia. Gabriel pareceu considerar cuidadosamente sua resposta. Gostaria muito, disse ele finalmente, mas quero que você tenha certeza de que é isso que quer. Hoje foi um dia muito difícil e talvez eu esteja confundindo gratidão com interesse? Isabela terminou a frase dele. Já pensei nisso. Mas não, Gabriel. Não é só gratidão. Há algo aqui que eu gostaria de explorar, se você estiver disposto. Gabriel tirou um cartão do bolso e escreveu um número no verso. Este é meu celular pessoal. Ligue quando quiser conversar. Sem pressão, sem expectativas. Apenas, se quiser. Isabela pegou o cartão e o guardou cuidadosamente na bolsa. Vou ligar. Tem certeza? Tenho. Ela tirou o paletó dele e o devolveu. Obrigada por tudo, Gabriel. Por me lembrar de que ainda existem pessoas boas no mundo. Gabriel chamou um táxi para ela e esperou até que entrasse no carro. Enquanto o táxi se afastava, Isabela olhou pela janela traseira e o viu ainda parado no viaduto, as mãos nos bolsos, uma figura solitária contra as luzes da cidade. Pela primeira vez em horas, ela sorriu de verdade. Talvez o dia mais terrível de sua vida também tivesse sido o início de algo completamente inesperado. O táxi serpenteava pelas ruas de São Paulo em direção à Vila Madalena, onde Isabela morava com a família. Ela olhava pela janela, observando a cidade noturna, mas sua mente estava completamente focada em Gabriel. Havia algo sobre ele que a intrigava profundamente, não apenas sua gentileza inesperada, mas a maneira como ele parecia entendê-la sem julgamentos. O motorista do táxi, um senhor de meia idade, olhou pelo retrovisor e não conseguiu conter a curiosidade. Desculpa a indiscrição, moça, mas você está vestida de noiva. Aconteceu alguma coisa? Isabela tocou o vestido, lembrando-se novamente da realidade que havia temporariamente esquecido. O casamento não aconteceu, disse simplesmente. Nossa, sinto muito, mas sabe que às vezes essas coisas acontecem por um motivo. Minha filha também passou por isso há uns anos, e hoje ela é casada com um homem maravilhoso. Diz que foi a melhor coisa que aconteceu na vida dela. Isabela sorriu tristemente. Espero que você esteja certo. Quando chegou em casa, viu todas as luzes acesas. Através da janela da sala, podia ver sua família reunida. Seus pais, suas 3 irmãs, alguns tios e primos que haviam permanecido após o cancelamento do casamento. Respirou fundo antes de abrir a porta. Isabela, sua mãe, Carmen, correu para abraçá-la assim que ela entrou. Minha filha, onde você estava? Estávamos desesperados. Desculpa, mãe. Eu precisava de um tempo para processar tudo. João se aproximou e colocou as mãos nos ombros da filha. Você está bem? Não foi fazer nenhuma besteira, né? Estou bem, pai. Na verdade, estou melhor do que esperava. Marina olhou para ela com curiosidade. Você disse que estava com um amigo. Que amigo? Isabela hesitou. Como explicar Gabriel para a família? Como contar que passou a tarde inteira com um completo estranho que apareceu na igreja, como se fosse enviado por uma força superior? Conheci alguém hoje, disse ela cuidadosamente. Uma pessoa que me ajudou a entender que o que aconteceu não foi culpa minha. Que tipo de pessoa? Perguntou Carmen, a preocupação materna evidente em sua voz. Uma pessoa boa, mãe. Alguém que também já passou por perdas difíceis e entende o que é a dor. Tia Rosa, irmã de sua mãe, se manifestou do sofá. Isabela, minha filha, você precisa ter cuidado. No estado em que você está, pode ser vulnerável a pessoas que querem se aproveitar de mim? Isabela completou. Não é o caso. Ele não pediu nada, não quis nada.
Apenas ofereceu um ombro amigo quando eu mais precisava. Fernanda, sua irmã mais nova de 19 anos, se aproximou. Isa, você parece diferente. Não sei explicar, mas você não tem a cara de quem foi abandonada no altar há algumas horas. Isabela sorriu para a irmã. Talvez porque aprendi que ser abandonada diz mais sobre quem abandona do que sobre quem é abandonado. A família trocou olhares surpresos. Esperavam encontrar Isabela destruída, inconsolável. Em vez disso, ela parecia estranhamente serena, como se tivesse passado por uma transformação durante as horas em que esteve ausente. Bom, disse João, o importante é que você está em casa e está segura. Amanhã a gente conversa melhor sobre tudo isso. Você deve estar exausta. Isabela assentiu e se dirigiu ao seu quarto. No corredor, viu o vestido de noiva que havia usado para os últimos ajustes pendurado na porta. Por um momento, sentiu uma pontada de tristeza, mas logo passou. Aquele vestido representava um sonho que não era para ser realizado, pelo menos não com Ricardo. No quarto, tirou finalmente o vestido de noiva e o colocou cuidadosamente no armário. Vestiria uma pijama confortável e se olharia no espelho. Ainda estava bonita. Ainda era a mesma Isabela. Ricardo e Juliana não haviam roubado sua essência. Pegou o cartão que Gabriel havia dado e o estudou. Gabriel Almeida, consultor empresarial, dizia à frente. No verso, o número que ele havia escrito à mão. Havia algo sobre a caligrafia dele que a fazia sorrir. Era firme, mas não agressiva. Elegante sem ser pretensiosa. Seu telefone tocou. Era uma mensagem de um número desconhecido. Espero que tenha chegado bem em casa. Obrigado pela tarde mais significativa que tive em muito tempo. Gabriel. Isabela sentiu o coração acelerar. Ele havia conseguido seu número. Claro, do cartão do táxi quando chamou o carro para ela. Digitou uma resposta. Cheguei bem. Obrigada por me salvar do pior dia da minha vida e transformá-lo em algo especial. A resposta veio rapidamente. O prazer foi todo meu. Durma bem, Isabela. Ela segurou o telefone contra o peito e sorriu. Por mais impossível que parecesse, estava ansiosa para falar com Gabriel novamente. Isabela acordou na segunda-feira com uma sensação estranha. Por alguns segundos, esqueceu completamente os eventos do fim de semana. Então a realidade voltou como uma onda. O casamento cancelado, Ricardo, Juliana e Gabriel. Olhou o relógio, 6h30. Normalmente estaria se preparando para ir à escola, mas havia pedido alguns dias de licença. A diretora, Dona Lúcia, havia sido compreensiva quando Marina ligou no domingo explicando a situação. Desceu para a cozinha e encontrou sua mãe preparando o café da manhã. Carmen a olhou com atenção, procurando sinais de como a filha estava lidando com tudo. Dormiu bem, filha? Surpreendentemente, sim. Isabela serviu café para si mesma. Mãe, posso te perguntar uma coisa? Claro. Quando você conheceu o pai, como soube que ele era especial? Carmen parou de mexer os ovos e olhou para Isabela com curiosidade. Por que essa pergunta? Só curiosidade. Bom, Carmen se sentou à mesa. Seu pai não era o homem mais bonito ou o mais rico que eu conhecia, mas havia algo na maneira como ele me olhava, como se realmente me visse. E ele me fazia sentir segura, não apenas fisicamente, mas emocionalmente, como se eu pudesse ser completamente eu mesma, sem medo de julgamento. Isabela assentiu pensativamente. Era exatamente assim que se havia sentido com Gabriel. Isabela, disse Carmen gentilmente, esse amigo que você conheceu ontem, ele te fez sentir assim? Isabela sorriu. Sua mãe sempre conseguia ler nas entrelinhas. Talvez. É muito cedo para saber, mas... Sim, um pouco. Só tenha cuidado, minha filha. Você está emocionalmente vulnerável agora. Eu sei, mãe. Mas às vezes as melhores coisas acontecem quando estamos vulneráveis, não é? O telefone de Isabela tocou. Era um número que ela não reconhecia, mas não era o de Gabriel. Alô? Isa? Sou eu, Juliana. Isabela sentiu o estômago se contrair. Parte dela queria desligar imediatamente, mas outra parte precisava ouvir o que a ex-melhor amiga tinha a dizer. O que você quer, Juliana? Eu sei que você me odeia, e tem todo o direito. Mas eu precisava ligar para explicar. Explicar o quê? Como você conseguiu trair 20 anos de amizade por um homem? Não foi assim, Isa. As coisas aconteceram. Eu e o Ricardo,
Começamos a nos aproximar durante os preparativos do casamento e... Vocês se aproximaram? Isabela sentiu a raiva subindo. Juliana, você era minha madrinha. Você me ajudou a escolher o vestido, a decoração, as alianças. Eu sei que é horrível, mas eu não consegui evitar. Quando percebemos que nos amávamos, vocês se amam? A pergunta saiu como um sussurro. Isa, eu sinto muito. Mas sim. E o Ricardo disse que já não te amava há meses, que estava com medo de cancelar o casamento porque não queria te magoar. Isabela fechou os olhos. Cada palavra era como um soco no estômago. Se ele não me amava, por que não terminou comigo antes? Por que me deixou gastar dinheiro que não tínhamos, fazer planos, sonhar com um futuro? Ele é covarde, Isa. Ele mesmo admite isso. E você, Juliana, você é o quê? Silêncio do outro lado da linha. Eu sou apaixonada, Juliana disse finalmente. E sei que isso não justifica nada, mas... Você está certa, não justifica. Isabela desligou o telefone. Carmen, que havia ouvido a conversa, se aproximou e colocou a mão no ombro da filha. Como você está? Estranhamente bem, Isabela disse. E era verdade. Acho que parte de mim precisava ouvir isso. Agora sei que não foi só um impulso. Foi uma escolha deliberada dos dois. E isso me liberta de qualquer culpa que ainda pudesse estar sentindo. Seu telefone tocou novamente. Desta vez, era Gabriel. Oi. Ela atendeu, e sua voz automaticamente ficou mais suave. Oi. Como você está hoje? Melhor do que esperava. Acabei de falar com a pessoa que fugiu com meu ex-noivo. Como foi? Esclarecedor. Doloroso, mas esclarecedor. Quer conversar sobre isso? Posso passar aí, ou se preferir, você pode vir almoçar comigo. Isabela olhou para a mãe, que estava claramente tentando não demonstrar que estava ouvindo a conversa. Na verdade, adoraria sair de casa um pouco. Onde você quer se encontrar? Conhece o mercado municipal? Podemos almoçar por lá e depois caminhar um pouco. Perfeito. Que horas? 12:00? Te vejo lá. Depois que desligou, Carmen sorriu para ela. Esse é o amigo de ontem? É. Pelo jeito que sua voz mudou quando atendeu, diria que ele é mais do que um amigo. Isabela corou. Mãe, mal o conheço. Às vezes a gente conhece uma pessoa a vida inteira sem realmente conhecê-la. E às vezes conhece alguém em um dia e sente como se o conhecesse para sempre. Isabela beijou a testa da mãe. Vou me arrumar. E mãe, obrigada por sempre saber exatamente o que dizer. Enquanto se preparava para encontrar Gabriel, Isabela se olhou no espelho e sorriu. Pela primeira vez em meses, estava ansiosa para ver alguém. Pela primeira vez em anos, estava ansiosa para descobrir quem ela poderia se tornar. Isabela chegou ao mercado municipal pontualmente ao 12:00, vestindo um vestido azul marinho simples e sapatos baixos confortáveis. Havia se arrumado com cuidado, mas sem exagerar. Queria estar bonita, mas não queria parecer que estava tentando impressionar. Gabriel já estava esperando na entrada principal, e quando a viu, seu rosto se iluminou com um sorriso genuíno. Ele usava calça jeans escura e uma camisa branca de linho, uma versão mais casual do homem elegante que ela havia conhecido no dia anterior. Você está linda, disse ele beijando levemente seu rosto. Obrigada, você também está bem. Eles entraram no mercado juntos, e Isabela foi imediatamente envolvida pela atmosfera vibrante do lugar. O aroma de especiarias, frutas frescas e comida se misturavam no ar, criando uma sinfonia de cheiros que despertava todos os sentidos. Nunca vim aqui para realmente almoçar, confessou Isabela. Sempre passo correndo para comprar alguma coisa específica. Então hoje será sua primeira vez de verdade, Gabriel sorriu. Tenho alguns lugares favoritos aqui. Eles caminharam lentamente pelos corredores, Gabriel apontando diferentes bancas e contando histórias sobre os comerciantes que conhecia. Isabela ficou impressionada com como ele interagia com as pessoas. Cumprimentava o seu João da banca de especiarias pelo nome, perguntava sobre a família da Dona Maria que vendia doces caseiros. Como você conhece tanta gente aqui? Perguntou Isabela. Venho aqui há anos. Quando Amanda ficou doente, ela desenvolveu alguns desejos alimentares bem específicos, e eu acabei me tornando um frequentador assíduo. Depois que ela morreu, continuei vindo. É um lugar que me faz sentir conectado com a vida. Eles pararam em uma banca que vendia sanduíches de mortadela famosos no mercado.
Enquanto esperavam na fila, Isabela observou Gabriel interagir com uma criança pequena que havia derrubado um brinquedo. Ele se agachou, pegou o brinquedo e o devolveu com um sorriso caloroso, fazendo a criança rir. Você gosta de crianças? Observou Isabela. Sim, Amanda e eu queríamos ter filhos. Chegamos a tentar por um tempo, mas depois veio o diagnóstico e... Ele parou olhando para longe por um momento. Você ainda quer? Perguntou Isabela gentilmente. Gabriel a olhou nos olhos. Honestamente, havia decidido que não. Parecia muito doloroso pensar em construir uma família de novo. Mas ultimamente, ele deixou a frase em aberto. Mas havia algo em seu olhar que fez o coração de Isabela acelerar. Eles compraram os sanduíches e encontraram um cantinho para se sentar. A conversa fluía naturalmente, como se fossem velhos amigos se reencontrando após um tempo separados. Posso te fazer uma pergunta pessoal? Disse Isabela. Claro. Ontem você disse que tinha algumas empresas, mas percebi que você meio que mudou de assunto. O que você realmente faz? Gabriel sorriu como se estivesse esperando essa pergunta. Promete não ficar estranha? Por que ficaria estranha? Porque tenho uma empresa de importação e exportação, mas também investi em tecnologia nos últimos anos. Acabei tendo sorte com algumas startups que se tornaram grandes empresas. Ele hesitou. Isabela, eu tenho muito dinheiro, mais do que a maioria das pessoas pode imaginar. Isabela processou a informação. Explicava as roupas caras, a confiança natural, a maneira como ele tratou o táxi na noite anterior, como se o dinheiro não fosse uma preocupação. Isso muda alguma coisa? Perguntou Gabriel, observando sua reação cuidadosamente. Sinceramente? Sim, muda. Isabela viu a expressão dele começar a cair e se apressou a continuar. Muda porque explica por que você tem essa serenidade, essa segurança. Mas não muda o que eu penso sobre você como pessoa. Tem certeza? Muitas vezes as pessoas ficam estranhas quando descobrem. Gabriel, eu sou professora de escola pública. Meu pai é porteiro. Nós não somos ingênuos sobre as diferenças sociais. Isabela pegou a mão dele sobre a mesa. Mas o homem que conheci ontem, que sentou comigo numa igreja e me ouviu chorar, que me fez lembrar de que eu tenho valor, esse homem não tem nada a ver com sua conta bancária. Gabriel apertou a mão dela. Você não faz ideia de como é bom ouvir isso. As pessoas geralmente reagem mal? Não exatamente mal, mas mudam. Começam a agir de forma diferente, como se eu fosse uma oportunidade em vez de uma pessoa. Ele olhou para ela intensamente. Com você, me sinto apenas... Gabriel. Isabela sentiu algo se movendo em seu peito, uma sensação calorosa que não sentia há muito tempo. E eu me sinto apenas Isabela, disse ela. Não a professora, não a noiva abandonada, não a filha que precisa ser cuidada. Apenas eu. Eles terminaram de comer em um silêncio confortável, absorvendo a atmosfera vibrante do mercado ao redor deles. Após o almoço, Gabriel e Isabela caminharam até a região da Sé, passando pela catedral e explorando as ruas históricas do centro de São Paulo. O movimento era intenso, mas de alguma forma eles criavam uma bolha de intimidade, onde quer que fossem. Conte-me sobre Ricardo, disse Gabriel, enquanto caminhavam pela rua 15 de novembro. Como vocês se conheceram? Isabela hesitou por um momento. Temos certeza de que você quer ouvir sobre meu ex-noivo? Quero entender sua história, todas as partes dela. Conhecemos na faculdade. Ele estudava administração, eu letras. Começamos a namorar no segundo ano e ficamos juntos por 6 anos. Isabela parou para olhar a vitrine de uma livraria. No começo, ele era atencioso, carinhoso, mas nos últimos 2 anos, sentia que algo havia mudado. Como assim? Ele ficou mais distante, mais crítico, reclamava que eu ganhava pouco, que não tinha ambição suficiente. Dizia que eu me contentava com pouco. Ela suspirou. Agora entendo que provavelmente já estava interessado em Juliana há mais tempo do que admite. Gabriel parou de caminhar e se virou para encará-la. Isabela, posso te dizer uma coisa? Qualquer homem que critique uma mulher por dedicar sua vida a educar jovens é um idiota completo. A veemência em sua voz fez Isabela sorrir. Obrigada. É sério. O que você faz é importante, é nobre. E pelo que me contou ontem sobre seus alunos, você é claramente muito boa no que faz. Eles entraram na livraria e Isabela se animou imediatamente.
Gabriel a observou navegar pelas estantes com a paixão de alguém que realmente amava livros. Este é um dos meus lugares favoritos no mundo, disse ela, acariciando a lombada de um exemplar de Dom Casmurro. Quando era criança, passava horas em sebos e livrarias. Meus pais diziam que eu era uma criança estranha, porque preferia livros a brinquedos. Não é estranho, é especial. Gabriel pegou um livro de poesias. Amanda também amava ler. Uma das últimas coisas que fizemos juntos foi escolher livros para ela ler durante o tratamento. Deve ter sido muito difícil. Foi, mas também foi bonito, de certa forma. Passávamos horas conversando sobre as histórias, criando teorias sobre os personagens. Era como se os livros nos dessem um mundo onde o câncer não existia. Isabela sentiu lágrimas se formando em seus olhos. Ela teve sorte de ter você. Eu é que tive sorte de tê-la, mesmo que por pouco tempo. Eles saíram da livraria e continuaram caminhando. Gabriel a levou até um pequeno café escondido em uma galeria, um lugar que ela nunca teria encontrado sozinha. Como descobriu este lugar? Perguntou Isabela, enquanto se sentavam em uma mesa próxima à janela. Descobri por acaso há alguns meses. Estava caminhando sem rumo, tentando não pensar em nada e acabei aqui. Você faz isso com frequência? Caminhar sem rumo? Gabriel assentiu. Nos finais de semana, principalmente. Trabalho muito durante a semana, então nos fins de semana tento viver. E como é sua rotina normal? Acordo às 5, malho na academia do prédio, trabalho das 8 às 8 da noite, volto para casa, janto alguma coisa, assisto Netflix e durmo. Extremamente empolgante. Ele sorriu ironicamente. Parece solitário. É, mas me acostumei. Ou pelo menos pensava que havia me acostumado. Isabela estudou sua expressão. E agora? Agora percebo que estava apenas existindo, não vivendo. Ele olhou para ela. Ontem, conversando com você, lembrei de como é bom ter alguém para compartilhar pensamentos, impressões, histórias. Gabriel. Isabela hesitou, mas decidiu ser honesta. Eu sei que mal nos conhecemos, e sei que estou saindo de uma situação complicada, mas preciso te dizer uma coisa. O quê? Desde que nos conhecemos, tenho a sensação estranha de que já te conhecia, como se tivéssemos nos reencontrado em vez de nos conhecer. Gabriel sorriu. Você vai achar que sou maluco, mas sinto exatamente a mesma coisa. Sério. Ontem, quando te vi na igreja, não foi só compaixão que senti. Foi reconhecimento. Como se uma parte de mim tivesse estado procurando por você sem saber. Isabela sentiu o coração acelerar. Isso é impossível. É, mas às vezes as melhores coisas são impossíveis. Eles ficaram se olhando em silêncio por alguns segundos e Isabela teve a estranha sensação de que estava no limiar de algo que mudaria sua vida para sempre. Isabela, disse Gabriel finalmente, eu sei que é muito cedo e sei que você precisa de tempo para se curar do que aconteceu, mas gostaria muito de continuar te vendo. Não há pressão, sem expectativas específicas. Apenas gostaria de conhecer você melhor. Isabela sorriu, sentindo uma leveza que não experimentava há anos. Eu gostaria muito disso também. Mesmo sabendo que sou um workaholic rico e meio antissocial? Mesmo sabendo que sou uma professora teimosa que foi abandonada no altar? Principalmente por isso, Gabriel sorriu. Mulheres que foram abandonadas no altar são notoriamente interessantes. Isabela riu, a primeira risada genuína desde que tudo havia acontecido. Então é um acordo. Vamos ver no que dá essa impossibilidade. 2 semanas se passaram desde o encontro na igreja, e a vida de Isabela havia adquirido uma nova dinâmica que ela jamais imaginara possível. Gabriel se tornara uma presença constante, mais respeitosa em sua rotina. Eles se falavam todos os dias, seja por mensagem, telefone ou pessoalmente. Isabela havia voltado ao trabalho na escola e descobriu que sua experiência recente a havia tornado uma professora ainda melhor. Havia uma nova profundidade em suas aulas sobre literatura romântica, uma compreensão mais madura sobre amor, perda e recomeços que seus alunos percebiam e admiravam. Professora, disse Mariana, uma de suas alunas do 3º ano, após uma aula sobre Machado de Assis, a senhora está diferente, mais sábia, sei lá. Isabela sorriu. Às vezes, a vida nos ensina lições que não esperávamos aprender, Mari. Era quinta-feira à tarde quando seu telefone tocou. Gabriel. Oi, linda.
O coração de Isabela ainda acelerava quando ele usava termos carinhosos. Eles não haviam definido oficialmente o que eram. Namorados parecia muito cedo. Amigos era muito pouco. Oi, como foi sua reunião? Chata, como sempre. Mas tenho uma proposta para você. Que tipo de proposta? Este fim de semana é aniversário de 3 anos de morte da Amanda. Todos os anos eu vou sozinho ao cemitério. Fico deprimido o fim de semana inteiro e na segunda-feira volto ao trabalho como se nada tivesse acontecido. Isabela esperou, sabendo que ele tinha mais a dizer. Este ano gostaria de fazer diferente. Gostaria que você fosse comigo ao cemitério no sábado de manhã e depois passássemos o resto do fim de semana fazendo coisas que ela gostaria que eu fizesse. Coisas que me façam lembrar que estou vivo. A solicitação pegou Isabela de surpresa. Era um pedido profundamente íntimo. Ele estava convidando-a para compartilhar sua dor mais profunda. Gabriel, você tem certeza? É um momento muito pessoal seu. Tenho certeza. E é exatamente por ser pessoal que quero você lá. Você me ajuda a ser uma versão melhor de mim mesmo. Isabela sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Claro que eu vou com você. Obrigado, Isa. Não sei como explicar, mas sinto que Amanda gostaria de conhecer você. E que o sábado de manhã, Gabriel passou para buscar Isabela às 9 horas. Ela havia se vestido de forma simples e elegante. Uma saia preta, blusa branca e um cardigã bege. Levava um pequeno buquê de lírios brancos que havia comprado na florícia próxima de casa. Você não precisava trazer flores, disse Gabriel quando a viu. Queria trazer. É uma forma de respeitar a memória dela. Durante o caminho até o cemitério da Consolação, Gabriel contou mais histórias sobre Amanda. Como eles se conheceram em uma conferência de negócios em São Francisco, como ela era terrivelmente má cozinheira, mas insistia em tentar, como cantava desafinado no chuveiro, e ele fingia que era lindo. Ela era engraçada? Perguntou Isabela. Hilária. Tinha um senso de humor muito sarcástico, mas nunca malicioso. Conseguia me fazer rir mesmo nos momentos mais difíceis. O cemitério estava silencioso naquela manhã de outubro. Gabriel guiou Isabela por entre os caminhos até chegarem a uma sepultura simples, mas bem cuidada. A lápide dizia: Amanda Cristina Almeida, amada esposa, filha e amiga, sua luz continua brilhando em nossos corações. Gabriel se ajoelhou e colocou flores frescas no vaso de mármore. Isabela ficou respeitosamente atrás dele, observando a vulnerabilidade em seus ombros curvados. Oi, amor, Gabriel disse baixinho para a lápide. Trouxe alguém para conhecer você. Acho que vocês se dariam muito bem. Isabela sentiu lágrimas escorrerem por suas bochechas. Havia algo profundamente tocante na maneira como Gabriel falava com Amanda, como se ela ainda estivesse ali de alguma forma. Amanda, esta é a Isabela. Ela é professora, ama livros como você, e tem o coração mais generoso que já conheci. Ele olhou para Isabela. Ela apareceu na minha vida quando eu mais precisava lembrar que ainda era possível sentir esperança. Gabriel ficou em silêncio por alguns minutos, e Isabela respeitou o momento. Finalmente ele se levantou e se virou para ela. Obrigado por estar aqui. Obrigada por me permitir estar aqui. Eles saíram do cemitério de mãos dadas, e Isabela sentiu como se tivesse acabado de participar de um ritual sagrado de passagem. Depois do cemitério, Gabriel levou Isabela para um lugar que ela jamais esperaria. Uma aula de dança de salão em uma escola na Vila Madalena. Amanda sempre quis que eu aprendesse a dançar, explicou ele enquanto estacionavam. Dizia que eu era desajeitado demais para um homem tão elegante. E você nunca aprendeu? Nunca tive coragem, mas hoje sinto que posso tentar. A professora, uma senhora argentina chamada Helena, recebeu-os com entusiasmo. Gabriel, finalmente trouxe uma parceira. Vocês se conhecem? Perguntou Isabela. Eu venho observando as aulas há meses, Gabriel admitiu, corando ligeiramente. Helena sempre diz que preciso de uma parceira para começar de verdade. A aula começou com um tango básico. Gabriel estava nitidamente nervoso, pisando no próprio pé e no de Isabela várias vezes. Mas Isabela riu e o encorajou, e aos poucos ele começou a relaxar. Você está se saindo melhor que a maioria dos homens na primeira aula, disse Helena. Tem ritmo natural. Mentirosa, Gabriel sussurrou para Isabela, fazendo-a rir.
Mas conforme a aula progredia, algo mágico aconteceu. Gabriel parou de pensar tanto e começou a sentir a música. Quando Helena colocou uma música mais lenta e romântica, ele puxou Isabela para mais perto e sussurrou em seu ouvido: Amanda estaria rindo muito de mim agora. Ou estaria orgulhosa de você por tentar. Gabriel a fez girar, e quando ela voltou para seus braços, havia algo diferente em seus olhos. Uma intensidade que fez o coração de Isabela acelerar. Isabela. O quê? Estou me apaixonando por você. As palavras saíram baixinho, mas no silêncio relativo da sala de dança, ela as ouviu claramente. Por um momento, ficaram parados no meio da pista, olhando-se nos olhos enquanto a música continuava. Gabriel, eu sei que é cedo. Eu sei que pode parecer rebote ou confusão, mas não é. É real e é assustador, e é a coisa mais incrível que senti em anos. Isabela sentiu lágrimas se formando novamente. Você tem certeza? Porque eu também estou me apaixonando por você. E se não for real? É real. Gabriel a interrompeu colocando as mãos no rosto dela. Isabela, você trouxe cor de volta para um mundo que estava em preto e branco há 3 anos. E você me mostrou que posso ser amada de verdade, sem ter que me diminuir ou mudar quem sou. Helena discretamente havia baixado a música e se afastado, dando-lhes privacidade. Posso te beijar? Gabriel perguntou. Isabela assentiu, e quando os lábios deles se encontraram, foi como se todas as peças de um quebra-cabeças finalmente se encaixassem. O beijo foi suave, cheio de promessas e possibilidades. Quando se separaram, Gabriel encostou a testa na dela. Amanda sempre dizia que quando você encontra a pessoa certa, você simplesmente sabe. Levei 3 anos para entender o que ela queria dizer. E agora você sabe? Agora eu sei. Ele sorriu. E você sabe? Isabela pensou em toda a jornada que a havia levado até aquele momento. O casamento cancelado que na época pareceu o fim do mundo, o encontro impossível na igreja, as conversas que duravam horas, a maneira como Gabriel a olhava como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo. Sei. E sabe de uma coisa engraçada? O quê? Tenho a sensação de que tudo o que aconteceu, Ricardo me deixando, eu chorando naquela igreja, tudo foi para me levar até você. Gabriel a pegou no colo e a fez girar, fazendo-a rir. Então somos dois acreditando em impossibilidades. As melhores histórias de amor sempre são impossíveis, Isabela disse, lembrando-se de todas as obras literárias que ensinara aos seus alunos. E a nossa história como vai terminar? Isabela o beijou novamente, mais profundamente desta vez. Nossa história não vai terminar, Gabriel. Está apenas começando. Do outro lado da sala, Helena sorriu e sussurrou para si mesma. Ah, o amor. Sempre encontra um jeito.